Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui no Centro Adventista de São Paulo para conversar com o advogado Sérgio Miranda, que também é professor de responsabilidade civil e foi advogado da União Central Brasileira. O professor vai ajudar a você, amigo teologando, a você de casa, a entender melhor como que você pode se comportar ou o que falar na igreja a fim de evitar alguns problemas jurídicos para a sua instituição. Não é isso, professor? Seja bem-vindo. É isso mesmo, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder contribuir com a formação de vocês. Não, nós que agradecemos a sua disponibilidade, um homem ocupado, e aceitar o nosso convite, professor. Sempre às ordens. Professor, tem aqui uma primeira pergunta de um dos alunos do NASP, que está querendo saber o seguinte: como que o pastor deve orientar a liderança da igreja a respeito de questões legais a fim de evitar uma possível disciplina? Por exemplo, o membro foi disciplinado, eu vou processar a igreja por isso. Como que o pastor pode proceder a essa relação? Sabe, Márcio, é uma pergunta bastante abrangente. Eu diria que sim, o primeiro ponto que nós não podemos nunca perder de vista é que devemos cumprir fielmente as regras da igreja. Isso deve ser cumprido. Quando eu falo de regras da igreja, em relação aos procedimentos, nós não podemos falhar na ordem dos procedimentos. Nós vivemos no Estado laico. O Estado não interfere nas normas que a igreja cria. Só que, ao mesmo tempo, quando nós criamos alguma norma, nós nos obrigamos a respeitá-las de forma íntegra. Então, imagine o seguinte: quando nós falamos em disciplina da igreja, nós temos no manual todo um procedimento. Então, nós temos a questão da visita, nós temos a comunicação em relação ao procedimento que vai ser adotado para avaliar a disciplina. Nós temos um prazo para mandar essa notificação, que é o prazo de 2 semanas, conforme consta do manual da igreja. Nós temos o procedimento que a pessoa tem o direito de apresentar a sua defesa. Quando nós falhamos nesses procedimentos, então nós ficamos vulneráveis. Nós já tivemos casos, inclusive, em que o Poder Judiciário determinou que a igreja cancelasse a disciplina e adotasse novamente o procedimento para observar as próprias regras. Imagina a gente ouvindo do juiz o seguinte: nós não estamos interferindo no procedimento da igreja, nós só estamos obrigando que vocês façam aquilo que vocês se comprometeram a fazer, observar as próprias regras. Então, quando eu falo de disciplina, um aspecto é o amor, que não pode faltar, que é uma coisa que a gente não ensina aqui, é o procedimento, é o dia a dia na igreja. O outro aspecto é o formal. Nós precisamos cumprir fielmente todo o procedimento para que a gente não fique vulnerável. E isso o pastor deve não só compreender, mas passar para os membros também. Nós não podemos abordar de qualquer forma, chamar de qualquer forma, comunicar de qualquer forma. Constranger publicamente? Jamais, de maneira alguma. Nós tivemos um caso em que uma secretária da igreja, muito bem intencionada, mas não tinha orientação devida, ela comunicou a pessoa pelo Facebook. E ela comunicou dizendo o seguinte: olha, sábado tal, já não tinha observado aquele prazo dos 14 dias, nem a comunicação, né, o prazo das 2 semanas, nem a comunicação. Falou: olha, sábado nós vamos tratar da sua remoção. Seja, isso publicamente num pôster. Não era nem não foi numa mensagem privada. Mas é um meio que não é reconhecido, porque é um Facebook, não é uma comunicação inequívoca. Mas mesmo assim gera um processo, professor? Pode gerar. Na verdade, pode gerar um processo, e se for aplicada uma disciplina, essa disciplina pode ser anulada porque nós não observamos o procedimento que está previsto no manual. Esse é o problema. O senhor falou sobre o Estado laico. Como que a igreja pode exercer a autoridade eclesiástica? A autoridade eclesiástica é garantida pela própria Constituição. O Estado não interfere nas normas da igreja. Ao mesmo tempo, nenhuma instituição privada, como é a igreja, pode criar normas que afrontem o ordenamento jurídico. Por exemplo, eu não posso criar normas inconstitucionais. Isso eu não posso. Só que o Estado não interfere no procedimento. O Estado só interfere se a gente deixa de observar aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Se você ferir, caso a questão da lei que rege a nação. Exatamente. Se você fere a Constituição, então aquela lei, para qualquer instituição privada, não só para a igreja, aquela lei não surte efeitos. Por exemplo, imagina que de repente uma determinada denominação, uma determinada filosofia ou seita institua como parte do seu rito o sacrifício de crianças. Isso não é possível pela nossa Constituição, que protege o direito à vida, que prevê na sua legislação o crime de homicídio, o crime de infanticídio e tudo mais. Então, nesse caso, uma legislação dessa haveria uma interferência do Estado, porque ela não pode surtir efeito de forma nenhuma, porque ela se contrapõe à legislação estatal. Pode um líder leigo ser
assumir as responsabilidades da igreja de forma judicial? Ser processado, por exemplo, um ancião fez alguma coisa e esse líder, ele pode tomar um processo em nome da igreja? Pode não só ele ser processado, como a igreja também. Ou seja, o fato de eu não ser um funcionário da igreja, mas estar fazendo uma função totalmente eclesiástica, voluntária, não me isenta de, se caso eu errar... Não te isenta e não isenta a igreja, que não pode usar o seguinte argumento: não, mas quem fez foi ele, a pessoa física fulano. Não, se ele estava a serviço da igreja, se ele estava atuando, realizando as suas funções eclesiásticas, as suas funções determinadas para o cargo, a responsabilidade é da igreja também. O Ronei Marques, ele quer saber o seguinte: em caso de um possível processo contra um membro da comissão, a instituição também é responsabilizada ou só o indivíduo? Obrigado pela pergunta, Ronei, grande amigo, um abraço para você. Veja só, uma coisa importante, não só membro da comissão. Um membro da igreja, a serviço da igreja, falando em nome da igreja, ou se ele fizer alguma coisa dentro da igreja, sob a responsabilidade da igreja, ele pode ser processado. Agora, isso só vai refletir na igreja dependendo do tipo de comportamento que ele tiver. Então, se ele adotar algum comportamento usando o prestígio da igreja, a confiança da igreja, naquele momento a igreja pode ser responsabilizada, sim. Agora, se for um ato totalmente particular, um ato totalmente privado, responsabilidade é dele. Agora, a igreja, se isso acontece na igreja e a igreja tem a responsabilidade de coibir aquele ato e nada faz, ela pode ser responsabilizada também. Ela também pode ser penalizada nessa questão. Também pode. Sou aluno de uma instituição, sou adventista, e o currículo escolar eu tenho que ir para a aula sexta-noite ou porque teve uma greve, tenho que assistir a aula no sábado. Como que esse membro da igreja pode proceder a fim de ter os seus direitos religiosos guardados pela lei, professor? Quando nós falamos de guarda do sábado vinculado aos estudos, nós já temos lei para isso, entendeu? Que garante que o sabatista ou qualquer outra pessoa que tenha no seu credo um dia de guarda, ele possa ter garantido o seu direito de continuar os estudos e não ter prejuízo em função disso. Só que tem um detalhe: às vezes as pessoas confundem achando que ele está dispensado da matéria, dispensado de comparecer naquele dia, e não é. A obrigação a instituição de ensino, ela deve prover meios alternativos e equivalentes para que ele consiga suprir a sua ausência na sexta-feira à noite, sua ausência eventualmente no sábado. Se alguém passa por esse problema, em virtude dessa lei, o que eu aconselharia? Primeiro, apresentar esse pedido na faculdade, na instituição de ensino. Faz esse pedido e aguarda a decisão administrativa. Então, se de repente a instituição de ensino dá uma decisão no sentido de não permitir, não autorizar que ele faça a atividade de outra forma, aí ele buscaria o Poder Judiciário. Advogado, para os alunos de teologia que estão nos assistindo agora, que serão pastores amanhã, o que eles podem fazer a fim de evitar que a igreja seja processada? Como que eles devem proceder? Márcio, deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso falar uma coisa importante aqui. A gente acabou focando muito em alguns problemas, em situações difíceis, mas vou dizer, é porque por força do hábito das experiências, a gente costuma falar dessas situações mais negativas para prevenir. Mas vou dizer, não é tão difícil assim a gente atuar no ministério. Entendeu? Quero dizer para vocês que é extremamente gratificante atuar no ministério. Não sou pastor, mas como eu fui advogado de associação antes de vir para a União, eu estava muito próximo dos pastores em tudo que eles faziam. Contrato de venda e compra de imóveis, contrato de locação, contrato de prestação de serviço na igreja, contrato de vínculo trabalhista com pessoas que iam trabalhar na igreja. Então eu acompanhei muito o ministério dos pastores. E vou dizer para vocês, é um ministério extremamente gratificante. E apesar de a gente ter colocado muitas coisas difíceis, muitos obstáculos, esses obstáculos fazem parte do dia a dia, mas são eventuais. A sua vida não vai ser resolver esses problemas. Aí vem o detalhe. Por isso que a igreja tem um jurídico. Então, o conselho que eu gostaria de dar para os pastores: olha, tragam o jurídico para o seu ministério. Não traga a responsabilidade jurídica para você. Até porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Não espere o problema acontecer. Na verdade, assim, o problema vai acontecer, independente do pastor. Muitos problemas vão acontecer e não terá nenhum tipo de contribuição do pastor para que isso aconteça. Simplesmente o problema vem porque o nosso mundo é desse jeito. Então hoje o mundo está vivendo com especialistas.
Antigamente, o pastor ele tinha que saber de tudo um pouco, né? Por quê? Não tinha todo esse aparato para dar o suporte para ele. Hoje vocês serão chamados e com certeza vocês se vincularão a uma instituição que tem um jurídico. Então eu diria, para você continuar seguindo o seu ministério, que é a pregação do evangelho, que é atendimento às pessoas e tudo mais, então não traga esse peso enorme para suas costas que é resolver problemas jurídicos. Entendeu? O jurídico está lá para isso. Traga o jurídico para o seu ministério. É um conselho que eu dou. Porque nessa hora, veja só, o jurídico vai dar algumas dicas, inclusive para o ministério. Por exemplo, remover uma pessoa na igreja, vamos dizer que a pessoa ter sido removida por quebra da fidelidade conjugal. Antigamente, o pastor ia lá na frente ler e falava, né? Olha, a pessoa foi removida por quebra do 7º mandamento. O que era isso? Uma tremenda exposição. Só que nós não vivíamos num contexto em que as pessoas eram muito frágeis em relação a isso. Não estou criticando as pessoas, mas o mundo ele encaminhou para isso. As pessoas ficaram muito mais sensíveis a algumas questões. Então o jurídico vai ensinar dizendo que, olha, quando fizer a remoção, faça a remoção simplesmente dizendo que foi uma decisão que foi tomada pela igreja sem revelar qual foi o pecado, entre aspas. Por quê? Porque isso pode gerar uma indenização pela exposição que foi feita. Então, todas essas dicas que fazem parte do nosso mundo, e a verdade é que hoje talvez o maior desafio dos pastores, o desafio da teologia, é estabelecer essa relação com a sociedade. É uma sociedade que vive pelas leis, vive pautada em leis. Então, o jurídico vai auxiliá-los no ministério. Não tragam essa responsabilidade para vocês, porque o trabalho de vocês é um trabalho de alto nível, é um trabalho de excelência e não existe nada que justifique um obstáculo nessa carreira. Por isso que o jurídico está aí, para remover essas pedras, para os pastores continuarem atuando naquilo que é essencial da sua função. Professor, nosso tempo está acabando, mas tem aqui 2 perguntas importantes. De acordo com uma hipótese, o manual da igreja tem as suas regras. E algum membro foi lá e quebrou uma dessas regras e acabou sendo removido da igreja. Só que esse membro, ele tem provas que comprovam sua inocência. Ele tenta buscar as autoridades da igreja para mostrar tais provas cabíveis. Só que a igreja não quer ouvir. Aqueles líderes não querem ouvir. Essa pessoa, ela pode acionar o judiciário para tentar comprovar a sua inocência mediante a ação eclesiástica? Pode. Sabe por quê? Porque não tem nada que justifique que a igreja não ouça o membro. Se a igreja não adotou os procedimentos corretos, de acordo com o que diz o seu manual, o judiciário pode dizer assim para a igreja, olha, você não fez isso? Então faça. O judiciário nunca vai dizer o seguinte, aceite tal pessoa como membro, você não pode remover tal pessoa. Nunca vai dizer isso. O judiciário vai fazer a seguinte pergunta, vocês observaram todos os procedimentos? Garantiram o contraditório e a ampla defesa? Permitiram que a pessoa apresentasse provas? Notificou com o tempo adequado, né, com a antecedência adequada para a pessoa fazer a sua defesa? Aí eu digo para o judiciário, fizemos tudo isso. Aí o que o judiciário vai dizer? Então, meu irmão, eu não posso falar nada para você, mantenho a decisão que foi tomada pela igreja, o Estado não vai interferir. Ponto final. Sou pastor, tenho conhecimento de um caso que está acontecendo, não fui citado para ser testemunha, mas eu posso me voluntariar para testemunhar um caso no judiciário? Pastor, eu diria o seguinte, falando para vocês, alunos de teologia, de repente se algum pastor for assistir isso e tiver essa dúvida, e não tem problema nenhum ter dúvida sobre isso, porque chão de delegacia não é o campo de vocês, isso é um campo nosso. Então vou dizer, o pastor tem o dever de sigilo, é o sigilo ministerial. Então qual que é o nosso conselho? Que o pastor nunca vá como testemunha, a não ser que o assunto envolva menores de idade, que envolva crianças. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, por disponibilizar o seu tempo e nos ajudar a entender assuntos tão delicados e, de certa forma, também polêmico, professor. Sem dúvida. Eu queria que deixar esses minutos finais para o senhor deixar suas recomendações. Não temam falar absolutamente nada acerca da fé, acerca das lições bíblicas do púlpito. E eu digo isso especificamente por causa de muitos temas que nós temos enfrentado aí, muitos ataques que a igreja tem sofrido em função de muitos ativismos que existem e tudo mais, uns muito importantes, outros são exagerados e não têm o espírito do contraditório e da ampla defesa. O que nós temos que fazer é pensar sempre que estamos aqui para buscar e salvar o perdido. Essa é a nossa maior missão.
buscar e salvar o perdido, do qual nós fazemos parte e somos constantemente buscados e salvos pelo poder de Deus. Eu conversei com o advogado e professor de responsabilidade civil, José Sérgio Miranda. Para você, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima madrugada, uma ótima tarde. Não sei que horas que você vai ver esse conteúdo, mas não perca porque ficou riquíssimo. Um abraço, até a próxima.